E a polícia tem uma suspeita de que a Roberta Luxinger comprou joias e deu de presentes e pagou aí boletos do Marcola, que é o ex-chefe de gabinete. Tudo isso na intenção de ampliar aí a sua influência no núcleo duro da mais alta cúpula do governo federal, né? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Seguinte, Pitoli, a Polícia Federal tem em mãos mensagens enviadas pelo próprio filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, a Roberta Luxinger, que é a lobista investigada por suspeita de tráfico de influência e também de usar a proximidade com o filho do presidente da República para facilitar negócios e acesso ao governo. As mensagens obtidas pelo Metrópolis e divulgadas também pelo portal mostram que os dois tratavam explicitamente de fazer negócios e de atuar em um lobby junto ao núcleo duro do gabinete de Lula, revelando que a relação entre eles vai além de simples amizade. Lulinha não somente sabia da atuação e dos interesses de Roberta, como também comentava, coordenava e até participava de reuniões. Em um dos diálogos interceptados que ocorreu em 22 de março de 2024, Roberta diz a Lulinha que os dois trabalham em nível diferenciado e que o futuro deles é a Suíça. Na mesma conversa, o filho do presidente revela que participa de reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula, e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Swendenberger Barbosa, conhecido como Berger. Nós temos o primeiro slide aí de mensagens, Edson, divulgado pelo portal Metrópolis. Mensagens aconteceram no dia 22 de março de 2024. Mostra a Roberta Luxinger dizendo o seguinte: nosso nível tá outro. Nosso futuro é Suíça. Poucos negócio é bom. Eu tô lendo aqui do jeito que ela escreveu, tá? Esse povo aqui tá em outra vibe. E aí o Lulinha responde: isso, deixa eles. Trabalho para ser, né, um palavrão, e nunca dá em nada. E ela responde: decepção, tá? E depois ele completa: é que o Fernando abusa. Todo dia tem um pedido novo para ele, todo santo dia. Ele parou de atender o Zap e Fernando, ou melhor, parou de atender ZP e Fernando. A Roberta responde: Marcola não quer, ele tá incomodado. E falou pra gente almoçar com o Berger e ele sem fefê, porque ele não quer mesmo. E aí o Lulinha finaliza dizendo: isso, já é o terceiro almoço em que tenho com ele e ele pede para ser só entre nós. Naquela ocasião, segundo o Metrópolis, Marcola era braço direito de Lula, despachava na antessala do presidente e fazia os principais contatos com ministros. Já o Berger, que é uma figura histórica do PT, nós já falamos sobre ele aqui há alguns dias, foi quem abriu portas do Ministério da Saúde para o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que tentou emplacar contrato milionário para compra em larga escala de cannabis medicinal pelo SUS. Roberta Luxinger chegou a receber repasses do careca do INSS que somam R$1,5 milhão de reais. Em uma das transferências, o empresário informa ao interlocutor que o dinheiro era destinado ao filho do rapaz. Nós falamos isso aqui também. E aí é uma provável referência à Lulinha, segundo a Polícia Federal. O Fernando Fefê, citado aí nas conversas, eles, segundo a polícia, são investigados, são referências a Fernando Bittar, que é o ex-sócio de Lulinha, e um dos donos formais do sítio de Atibaia, que era frequentado por Lula. Você deve se recordar, o Fernando Bittar foi figura também bastante explorada no noticiário, inclusive à época. Os diálogos evidenciam aqui, segundo o Metrópolis, que Fernando Bittar teria sido preterido nos negócios da dupla. Em outra conversa, a lobista afirma ao filho do presidente Lula que Fernando estaria usando o nome de Lulinha ao tentar fechar negócio gigante na Telebrás. Já desmentiu? Pergunta o filho do presidente. E aí a Roberta diz, abro aspas, desmenti e falei que não é verdade e que se ele fizer negócio com ele, o presidente da Telebrás, ele não fará comigo, fecho aspas, ao que respondeu aí a Roberta Luxinger ao Lulinha. É a primeira vez que são reveladas conversas diretamente de Lulinha com a Roberta Luxinger. Ela teve algumas conversas entre ela e a empregada, nós falamos aqui, em que ela mandava a empregada organizar a casa, porque o Lulinha ia ficar na casa dela em Brasília. A empregada, inclusive, alega na justiça que o Lulinha é como se fosse um esposo da Roberta Luxinger. Falamos isso aqui também. A defesa do Lulinha afirmou que o Fábio Luiz mudou para a Espanha e que ele atua na esfera privada e que esses temas não têm relação direta com o governo brasileiro.
abro aspas, vive de forma digna, exclusiva e modesta com o resultado do seu próprio trabalho. A quebra do seu sigilo fiscal e bancário é reveladora da ausência de qualquer prova ou indício de irregularidade. Fecho aspas ao que diz a defesa dele, né? A defesa do Lulinha. Tem uma outra mensagem também que foi divulgada, Pitoli, pelo portal Metrópolis, e a polícia tem uma suspeita de que a Roberta Luxinger comprou joias e deu de presentes e pagou aí boletos do Marcola, que é o ex-chefe de gabinete. Tudo isso na intenção de ampliar aí a sua influência no núcleo duro da mais alta cúpula do governo federal, né, do governo do presidente Lula, porque o Marcola estava ali no gabinete, sempre com muito acesso ao presidente. Esse modus operandi fica claro a partir de um diálogo interceptado pela polícia, dessa vez entre Roberta e Marcola. A lobista conversa com então o braço direito de Lula sobre a compra de joias de diamante. A data da conversa é 29 de abril de 2024, véspera do Dia das Mães. Essa aí é a mensagem divulgada pelo Metrópolis para quem acompanha em tela. Tem duas mensagens apagadas, né? As duas primeiras mensagens do Marcola foram apagadas por ele mesmo. E uma terceira e quarta mensagem, ele diz o seguinte: vou tentar desenhar na foto para facilitar. E aí a Roberta responde: ela vai mandar mais fotos, espera aí. O Marcola fala mais uma vez: ah, tá bem, mas gostei dessas. Roberta responde: ela sugeriu um brilhante, vai mandar. O Marcola responde: boa. E aí a Roberta manda uma foto de um colar e de um par de brincos, né, de diamante. Interlocutores da defesa de Marcola informam que as joias custaram R$ 9.200 e fazem parte do empréstimo de R$ 249 mil solicitado por ele a Roberta Luxinger, que ele diz ter sido pago com juros e correção. Então são duas mensagens de conversas diferentes, Pitoli, uma entre Roberta e o Lulinha, tratando de negócios, esse é o que a Polícia Federal entende, e uma segunda dela com um assessor do presidente da República, o chefe de gabinete, que mostra, inclusive, joias que seriam adquiridas ali. A investigação começa a apontar para esse lado em virtude do Dia das Mães. Agora a polícia está com essas conversas e outras também, né? Isso aqui foi o que chegou à redação do portal Metrópolis, que divulgou com exclusividade. Barros, tem que prender todo mundo aí. Pelo seguinte motivo: essa história de empréstimo de 249 mil e que no meio tem um pedido de compra de joias, isso é mentira. E o Marcola, ele disse que pediu um empréstimo e fez o pagamento porque ele soube da operação da Polícia Federal. Então ele honra o pagamento do que caiu na conta dele como se fosse um empréstimo, porque ele soube da operação da Polícia Federal, só por isso. Porque se ele não soubesse da operação, era dinheiro na conta desse sem vergonha, era joia comprada para mamãe, e eu confesso que é um modelo de, uma modalidade de empréstimo nova para mim. Olha, eu estou emprestando dinheiro para você e você ainda compra uma joia para minha mãe. Eu não conhecia essa modalidade. A gente aqui do andar de baixo não tem essa facilidade de entender como o corrupto lida com o dinheiro, ainda mais dinheiro de aposentado, de pensionista, de viúva, de órfão, né, do INSS. Então é o seguinte, esse Marcola, ele já deixou a chefia de gabinete do Lula, esse Marcola, ele já deixou a campanha eleitoral do Lula e tem que ir em cana. Joias, né? Lembra da turminha das joias? 4 de março de 2023, surgem as primeiras informações das joias recebidas pelo presidente Bolsonaro. Lembra daquilo? Personalíssimas, joias do presidente Bolsonaro, mas que fizeram todo aquele inferno na vida do presidente. Então faz o seguinte, pega agora uma joia que nitidamente foi usada para corromper e manda prender. Vocês não são os bons? Então vamos mandar prender. Então Marcola em cana é um desejo. Roberta Luxinger em cana. Por quê? Porque a Roberta Luxinger lá atrás, quando o sapato começou a apertar, ela disse o seguinte: não vou cair sozinha, não vou para essa vala sozinha, vou levar gente comigo. Quem é essa gente? É o próprio Lulinha? Ou já está acertado, Roberta, que você segura as pontas, pode passar um tempo na prisão e depois tudo volta ao normal? A gente precisa entender, nesse caso em especial, do que se trata e como nós vamos tratar esse tema, né? Por quê? Entendo que a prisão da Roberta Luxinger é
o último passo antes da prisão do Lulinha. E aí a gente chega onde eu preciso chegar. A prisão do Lulinha é o fim da campanha do Lula. Pode anotar onde você quiser. Quanto antes acontecer, já que estamos em campanha, melhor. Porque vamos mostrar para o Brasil, para aquele que ainda é lulista, que não teve a possibilidade de escolher ser roubado ou não, quando o assunto é INSS, de que o filho do presidente da República ajudou, participou, colaborou com o roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos. E com detalhe, a história do pai, Lula, corrupto que é, não ter celular, ele coloca interlocutores, ele coloca agentes, ele coloca prepostos para fazer essa parte para ele. Ou seja, esse tal do Marcola, que pede joia para Roberta, que confirma que vai comprar, que devolve um empréstimo que não era empréstimo, porque isso é dinheiro na conta dele, só que ele soube da operação. Esse Marcola, ele atendia diretamente os interesses do Lula e abria as portas do governo para Roberta Luxinger representar Lulinha. Ou seja, é uma quadrilha. É uma quadrilha. Estamos falando de uma quadrilha. E quando eu falo do romper a bolha, quando eu falo do estamos diante da prisão do Lulinha, isso rompe a bolha, é porque eu disse isso aqui na semana passada, não me lembro qual oportunidade, daquele que não é petista, mas daquele que é lulista, que tenta, em função da origem pobre do pau de arara, do sindicalista, do metalúrgico, do analfabeto, tudo isso faz com que ele ainda vote em Lula. Esse cidadão foi roubado pela turma do Lula. Esse cidadão foi roubado, inclusive, isso vai se comprovar, certamente vai se comprovar, pelo filho do Lula. Então, olha o tamanho do problema que Lula tem pela frente, porque eu entendo que ele não terá como segurar a prisão do filho, que eu desejo que aconteça com celeridade, com brevidade, porque isso vai mudar o rumo da campanha eleitoral no Brasil. Contar para todo mundo via Rede Globo de televisão que Lulinha foi preso porque ajudou a roubar aposentados e pensionistas, isso vai implodir ou explodir, tanto faz, a candidatura de Lula. É o que eu desejo hoje. Se você perguntar assim, ó, o que você quer hoje, Pittoli? Hoje eu quero a prisão do Lulinha. Isso vai significar muito, em especial do ponto de vista dessa corrida curta, né, para a candidatura de Alfredo Gaspar como vice de Flávio, porque Alfredo Gaspar já tinha apontado tudo isso ali atrás. Ali atrás. O Alfredo Gaspar já tinha pedido a prisão do Lulinha. Demorou-se todo esse tempo por quê? Porque o PT blindou o Lulinha, porque o PT blindou o Frei Chico, irmão do Lula. Mas agora a justiça, diante dessas mensagens, tem que agir. Tem que prender. Mas ele está na Espanha, Pittoli. Declara a prisão, decreta a prisão, coloca na Interpol e a gente vai fazer a coisa acontecer. Temos que mostrar para estes que foram roubados pelo filho do Lula. Essa verdade tem que chegar. E não vai demorar, hein? Não vai demorar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.